Dando continuidade à exposição do decálogo da lei do nosso Deus, em Êxodo capítulo 20, nós hoje faremos a exposição parte 2 do segundo mandamento, que se encontra em Êxodo capítulo 20, do verso 4 até o 6º. Êxodo capítulo 20, do versículo 4 até o versículo 6º. Assim diz a palavra do nosso Senhor. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Amém. Oremos, meus irmãos, mais uma vez ao nosso Senhor. Ó Senhor, agora a Tua palavra foi aberta para a exposição da Tua palavra. Peço-te, Senhor, que neste momento o Senhor me use na proclamação da Tua palavra, no ensino, ó Deus, desta porção da Tua Escritura, que possamos aprender e entender o que o Senhor exige de nós, o que o Senhor requer de nós na Tua adoração, que possamos entender brevemente um pouco do que o Senhor, do modo que o Senhor quer ser adorado. Ensina-nos, Senhor, através da Tua palavra. E dá-nos um coração, Senhor, submisso à Tua vontade. Ensina-nos, ó Pai, sobre o modo da adoração a Ti. É o que nós Te pedimos, Pai. Abençoa-me, usa-me com intrepidez e ousadia, que eu proclamo aqui, ó Deus, não a sabedoria dos homens, mas aquilo que a Tua palavra, ó Pai, tem a nos ensinar. É o que eu te peço, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, o Teu bendito Filho. Amém. Meus amados irmãos, os reformadores, eles foram homens que foram levantados pelo nosso Deus no passado para reivindicar verdades que foram perdidas no caminhar da Igreja de Cristo. Enquanto a Igreja de Cristo ela foi se espalhando, com o passar do tempo, a Igreja de Cristo, durante um período, ela passou a se perder em alguns aspectos das suas doutrinas. Uma das coisas e verdades que nós acabamos como que perdendo em nossa caminhada, em nossa peregrinação durante estes séculos passados, foi a adoração segundo o modo que o nosso bendito Deus requer através da Sua palavra. Os reformadores, eles perceberam isso. Eles não somente perceberam e não somente estavam engajados, comprometidos com a batalha pela verdadeira doutrina da justificação pela graça mediante a fé. Essa era certamente, sim, uma das batalhas destes homens que foram levantados por Deus. Mas essa não foi a principal batalha deles. A principal batalha desses homens foi pela verdadeira adoração segundo as Escrituras. A batalha, meus irmãos, pela adoração, contudo, não começa no século XVI. Segundo as Escrituras, a batalha pela verdadeira adoração a Deus começa no Éden. É quando o Deus verdadeiro deveria ser adorado. Adão era aquele que adorava a Deus no santuário que era o Éden. Mas o pecado fez a adoração no santuário ser corrompida. Adão vivia em plena harmonia com o seu Deus, adorando o seu Deus segundo as determinações do próprio Senhor. Mas a iniquidade chegou
trouxe grande confusão. O Deus que deveria ser adorado, e somente Ele adorado, passou a não ser louvado como fora antes do pecado entrar no mundo através de Adão. O homem, então, passou a disputar a adoração com a adoração à criatura. Então, no Éden, nós vemos a adoração a Deus, ela foi corrompida quando o pecado entrou. Em seguida, nós vemos o mesmo problema em Caim e Abel. Quando um tem a sua adoração recebida por Deus, ao passo que o outro oferece algo que não é agradável a Deus, e acontece uma tragédia terrível ali. Nós vemos isso ainda, a corrupção disso na Torre de Babel. Nós contemplamos isso posteriormente no deserto, quando o povo do Senhor, ao invés de adorar ao seu Deus, segundo as prescrições dele, passaram a adorar a Deus de modo estranho. Passaram a tentar adorar a Deus através de imagens criadas, quando o próprio Deus determinou que nós devemos adorar a Ele através de imagens alguma, nem adorar qualquer tipo de imagem. Mas não ficou este tipo de corrupção no deserto. Este tipo de corrupção vem até os nossos dias. Desde o Antigo Testamento, Deus revela como quer ser adorado. Isto é, em espírito e em verdade. Mas os homens corrompem isso, e muitos fazem isso deliberadamente. Fazem conscientemente, fazem de propósito. Contudo, meus irmãos, o clímax da batalha por adoração acontece na tentação de Cristo, onde o Redentor é tentado a adorar o tentador. Onde Cristo, o Filho de Deus, ele é tentado a adorar a Satanás. Mas Cristo vai dizer e vai responder que deve adorar a Deus somente. Que a Deus somente nós devemos prestar culto. Não há outro digno de nossa adoração. Cristo é tentado, Cristo é morto. E Cristo, meus irmãos, o nosso Salvador, Ele é morto. Ele morreu na cruz para que nós pudéssemos, então, ter a nossa adoração reconduzida a este Deus, porque quando o pecado entrou no mundo, o pecado fez com que o homem não adorasse a Deus. E fez também com que o homem não adorasse a Deus como Ele exige em sua palavra. Então o Senhor Jesus Cristo é posto na cruz para nos reconduzir à verdadeira adoração. O Senhor envia o seu Filho para que Ele morra na cruz para nos reconduzir à adoração a Ele mesmo. Então Cristo é posto no madeiro. Então a obra de Cristo é feita para que pecadores sejam salvos e sejam transformados em verdadeiros adoradores do Deus Trino, o único Deus vivo e verdadeiro. Meus irmãos, nosso bendito Deus, que nos salvou para a adoração a Ele, é um Deus que não somente nos salvou para a adoração a Ele de qualquer modo. Ele não salvou o homem e disse assim, você foi salvo, me adore. Acabou-se. Como se nos desse a liberdade para tentarmos adorar ao Senhor, segundo a nossa própria vontade. O nosso bendito Deus nos ensinará a palavra, deseja ser adorado como Ele ordenou, não como gostamos. A adoração, segundo o que está revelado na Escritura, como ordenado por Deus, é o modo aceitável por Ele para a adoração ao seu nome.
Os reformadores viram que a adoração na Idade Média, no passado, se tornou visual e até mesmo sensual em vez de bíblica e espiritual. O foco naquele período estava no que era visto, tocado, sentido, saboreado, o que é um grande problema, pois abandona os princípios ensinados na Escritura Sagrada. Os reformadores, por outro lado, entendiam que o culto no Éden foi corrompido porque deixaram de olhar segundo a palavra de Deus e passaram ao que é visível, abandonando a adoração verdadeiramente espiritual, e foi isso que passou a acontecer ao longo do tempo. Além disso, meus irmãos, o culto passou a se tornar vicário, não congregacional e participativo, uma vez que apenas os padres prestavam culto. Eles tinham a linguagem do culto e apenas o coro cantava. A adoração pública congregacional passou a ser abandonada. Como foi dito, a adoração tornou-se visível ao invés de verbal, vicária ao invés de congregacional, feita na frente dos homens, mas não pelos homens. Complexa demais, não simples, como é exigido na palavra. E hoje não é diferente. Os homens querem adorar a Deus segundo os seus próprios desejos, tendo o que é visual diante dos seus olhos, talvez tendo algo para palpar com as suas mãos, talvez algo para sentir. Os homens estão tentando de todos os modos aguçar os seus sentidos na adoração a Deus, e de diversos modos eles tentam corromper esta adoração. O homem vive hoje adorando a Deus do modo que imagina ser o certo, mas estão, na maioria dos casos, distantes da verdadeira adoração. Deus nos redimiu para que sejamos seus adoradores. Como foi dito, Ele entregou o seu próprio Filho para nos reconduzir à adoração. A adoração é, portanto, algo que Deus ama. Naturalmente, como um Deus que ama ser adorado segundo as suas próprias regras, Ele não permitirá que o homem determine isso. Por essa razão, Ele vai nos ensinar o modo que Ele quer ser adorado. É exatamente isso que o segundo mandamento também nos ensinará. O segundo mandamento não trata apenas sobre o que é proibido, que vimos na exposição do domingo passado. Como temos falado, meus irmãos, nas exposições, segundo os nossos padrões doutrinários, Catecismo Maior de Westminster, Breve Catecismo, Confissão de Fé de Westminster, o que é ordenado, o contrário é proibido. O que é proibido, o contrário é ordenado ou exigido de mim e de ti. Essa é a interpretação que nossos catecismos dão dos 10 mandamentos. Então, se de nós é proibido a adoração a Deus através de imagens, se o Senhor nos proíbe adorar a outras imagens, mesmo que não sejam imagens dele, se o Senhor nos proíbe que adoramos a Deus segundo a nossa própria imaginação, isso implica necessariamente que há um modo que Ele ordena. Se algo é proibido, o contrário é ordenado, é exigido. Como havia falado na pregação anterior, o segundo mandamento está falando especialmente sobre culto. O segundo mandamento está falando sobre adoração a Deus. E hoje nós falaremos sobre o que o Senhor Yahvé exige de nós neste mandamento. A pergunta de número 50 do Catecismo de Westminster nos diz o seguinte: o que o segundo mandamento exige? Resposta: o segundo mandamento exige que recebamos, observemos
e guardemos puros e íntegros todo e ordenanças religiosas que Deus instituiu em sua palavra. Recebamos, observemos e guardemos. Como? Puros e íntegros. O quê? Todo culto e ordenanças religiosas que ele instituiu. Onde? Na sua própria palavra. Meus irmãos, o culto a Deus é o momento mais glorioso que o crente tem a graça de desfrutar nesta vida. E tem a graça de desfrutar deste momento mais especial, no dia mais especial, o dia do Senhor. Quando falamos sobre culto a Deus, meus irmãos, nós estamos lidando com algo que está acima de nós, a determinação, mas que nos é dada a graça de desfrutar disto. Como o culto ele é prestado a Deus, aquele que é soberano e faz tudo segundo a sua vontade, nós não podemos incluir no culto senão o que ele ordenou nas Escrituras. Pois é nas Escrituras que encontramos o modo que ele quer ser adorado. É na própria palavra. Para a teologia reformada, meus irmãos, o Senhor ordena como quer ser adorado. O Senhor diz o modo que ele quer que os homens o louvem. A isso nós chamamos de princípio regulador do culto. Princípio regulador do culto. O princípio regulador do culto afirma que tudo o que acontece no culto público, todos os elementos precisam ter base nas Escrituras sagradas. Nós sabemos, meus irmãos, que há coisas chamadas nos nossos padrões de indiferentes, coisas circunstanciais, como no caso de um microfone, um púlpito, disposição das cadeiras, luzes para nos ajudar a ler a Bíblia, horário do culto pela manhã, se 9, 9h30, se 10 horas. Isso é o que é chamado de circunstancial. São as coisas indiferentes. Os nossos padrões dirão que essas coisas indiferentes ou circunstanciais devem ser ordenadas pela luz da natureza e pela prudência cristã, segundo as regras da palavra, que sempre devem ser observadas. Mas são coisas que não são ordenadas necessariamente pela palavra de Deus. Em algum momento, em algum lugar, aqui, ali ou acolá, há coisas diferentes, um púlpito diferente, uma luz diferente, sem luz, sem microfone. São coisas circunstanciais. Mas aquilo que é elemento do culto a Deus, aí é inegociável. E é atemporal. Está acima do tempo. É supracultural. Está acima de qualquer cultura. E não importa as circunstâncias. Mas o que é que regula a adoração a Deus? Já foi dito, as Escrituras Sagradas. Mas o nosso padrão, a Confissão de Fé de Westminster, vai nos dizer também com muita clareza o que é o princípio regulador do culto. A Confissão de Fé de Westminster, no capítulo de número 21, diz que as Escrituras são o princípio regulador e é exatamente dela que aprendemos o modo aceitável de adoração a Deus. Encontramos o seguinte na primeira seção do capítulo 21 da Confissão de Fé de Westminster. É dito: o modo aceitável de adorar o verdadeiro Deus é instituído por Ele mesmo e é tão limitado pela sua vontade revelada que Ele não deve ser adorado segundo as imaginações e invenções dos homens ou sugestões de Satanás, nem sob qualquer representação visível ou de qualquer outro modo não prescrito nas Santas Escrituras.
Esta é a nossa fé. Aqui está uma fiel exposição do que ensinam as Escrituras Sagradas sobre culto. Nem o homem deve sugerir qualquer coisa, nem sugestões de Satanás, mas somente segundo aquilo que a própria Escritura prescreve. Somente a Escritura e nada além da Escritura regula o culto ao nosso Senhor. Tentar adorar a Deus de um modo não ensinado na palavra é o mesmo que dizer que a palavra de Deus não é suficiente. Mas nós abrimos a boca e falamos com frequência como presbiterianos qual é a nossa regra de fé e prática? A Escritura Sagrada. A Escritura Sagrada é aquilo que determina também o modo que nós devemos praticar a adoração a Ele. E nesta palavra nós encontramos o que é suficiente. A não ser que você negue a suficiência das Escrituras. Mas eu creio que você não nega esta doutrina. Mas muitos negam. Talvez não com a boca, mas no modo que eles adoram. No modo que argumentam em favor de uma adoração que não é estabelecida pela própria palavra de Deus. As Escrituras, meus irmãos, são suficientes. A Escritura é suficiente para determinar tudo o que nós precisamos fazer. Ela contém tudo o que nós precisamos entender para vivermos de modo digno do Senhor neste mundo. A terceira pergunta do nosso breve catecismo vai dizer: qual é a coisa principal que as Escrituras nos ensinam? Resposta: a coisa principal que as Escrituras nos ensinam é o que o homem deve crer acerca de Deus e o dever que Deus requer do homem. Aí está posto também o dever que Deus requer de nós quanto à adoração. Então nós não devemos ir além da Escritura. O sola Scriptura, a suficiência da Escritura, é um fundamento importante para tudo o que fazemos, inclusive no que diz respeito à adoração. Mas, meus irmãos, quando nós falamos sobre o princípio regulador do culto, nós não falamos apenas sobre o elemento de culto como sendo apenas aquilo que é ordenado explicitamente pela palavra. Quando vamos falar sobre o princípio regulador do culto e adoração a Deus, também é elemento de culto aquilo que nós podemos extrair da Escritura, por exemplo, ou inferência, ou dedução. O princípio regulador do culto não diz respeito apenas ao que é expressamente ordenado, com muita clareza diante dos nossos olhos, pelas Escrituras, mas também ao chamado exemplos históricos, na própria Escritura, aprovados, bem como ao que pode ser lógica e claramente deduzido das Escrituras, que é chamado também de boa e necessária consequência. É aquilo que não está exposto com tanta clareza diante dos nossos olhos, mas nós olhamos para a Escritura e vemos que essas são prescrições para a adoração ao nosso Senhor. Um estudioso escreveu o seguinte sobre culto e inferências. Ele disse: quando dizemos que qualquer elemento de culto requer sanção divina, não queremos dizer que exige-se para cada caso um mandamento explícito em um texto isolado. Não é necessário um mandamento no sentido restrito do termo para estabelecer uma prescrição divina. Um exemplo aprovado ou a inferência de relevantes dados bíblicos é suficiente para determinar a maneira apropriada de culto. Textos postos ao lado, comparados, que me levam à conclusão necessária sobre o modo que Deus também quer ser adorado. Se negarmos o uso da dedução ou inferência para determinar quais elementos devem ou não ser inseridos no culto a Deus, faremos, consequentemente, uma grande mudança na forma que cultuamos, pois os elementos comuns na adoração pública apresentados nos nossos padrões de Westminster não seriam admitidos, uma vez que alguns deles são incluídos aqui, não porque é uma ordenança explícita,
mas sim porque foi deduzido das Escrituras Sagradas. Como diz o escocês James Bannerman, as Escrituras são a única regra de culto, e isso é tão verdadeiro como é o fato de que são a única regra para a igreja em qualquer área das suas responsabilidades. E as Escrituras são suficientes para esse propósito, pois contêm uma orientação para o culto, tanto indicada de forma clara, como de maneira que possa ser inferida de forma legítima por meio das declarações, orientações que é suficiente para dirigir a igreja em todas as partes necessárias do culto. Então, a dedução ou o lógica e claramente deduzido, que se encontra no capítulo 1 da Confissão, na 6ª seção, é indispensável para a prática da adoração bíblica também. O que é extraído por implicação boa e necessária é tão imperativo ou ordenado quanto o que está explícito. Porque é tudo vontade de Deus, tanto explicitamente como deduzido ou inferido, tanto destes dois modos. Então, este modo, determinado por Deus em sua palavra, deve ser recebido por todos os homens, sobretudo por aqueles que foram salvos por Deus, nós, o seu povo. A adoração a Deus, então, deve ser segundo o que é estabelecido, segundo a regra. Todo culto, meu irmão e minha irmã, que não é segundo a palavra, é culto de si mesmo. É o que diz Colossenses capítulo 2, versículo 23. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo, e de falsa humildade, e de rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. O culto, meus amados irmãos, é para Deus e primariamente para Ele, e não primariamente para o prazer ou a edificação do homem. Então Ele, como aquele que deve ser adorado, tem todo o direito, como Deus soberano, de determinar o modo que Ele quer ser adorado. Porque o culto é para Ele. Como escreveu um estudioso sobre isso, para que desconsideremos a ideia de que o princípio regulador do culto é algo que nos aprisiona, como alguns podem imaginar. O princípio regulador do culto é algo que me impede de adorar a Deus do modo que eu quero, como muitos imaginam e falam e não gostam desse princípio. Até mesmo dentro das nossas próprias igrejas presbiterianas. Eles acham que isso aprisiona demais, que deixa o culto frio demais, que é um negócio quadrado demais, antiquado, velho. Não, eu não quero isso, isso me aprisiona. Este autor diz assim: no coração do princípio regulador do culto está a liberdade e não a restrição. Liberdade de quê? Liberdade do cativeiro da cultura moderna. Liberdade das novidades semanais que muitos homens tentam acrescentar no culto a Deus. Cada semana é uma novidade, é um negócio diferente. Liberdade das ideias e preferências de homens. O princípio regulador diz que não temos de adivinhar o que agrada a Deus na adoração. Podemos obedecer ao segundo mandamento ao adorar a Deus como Ele nos ordenou em sua palavra. O Senhor determina na sua própria palavra. Nós não precisamos andar na escuridão, tentando imaginar, será que Deus se agrada disso ou daquilo outro? Não. Na palavra de Deus nós encontramos isso. O nosso Deus é um Deus que é zeloso pelo seu culto, e Ele não quer ser adorado de qualquer forma. E nós encontramos exemplos na Escritura sobre isso.
Nós encontramos exemplos de cultos ou adorações a Deus, mesmo que não nesses padrões que nós adoramos aqui no Novo Testamento, que não foram aceitos por Deus. Nós podemos, por exemplo, lembrar do caso clássico de Abel e Caim em Gênesis capítulo 4. Nós todos sabemos, não é, que o Senhor ele se agradou do culto de Abel, mas rejeitou a adoração de Caim. O Senhor já havia determinado, sim, um modo que ele quer ser adorado. De Abel não se agradou. De Abel se agradou, na verdade, mas rejeitou o culto e a adoração de Caim. Um outro exemplo que foi mencionado anteriormente, é um exemplo clássico também, é o caso de Levítico, capítulo 10, do caso de Nadab e Abiú, filhos de Arão, sacerdotes, onde vemos Deus rejeitando o culto deles, que não foi feito como o próprio Deus ordenou. Eles colocaram fogo estranho, fizeram o que eu não ordenei. O Senhor revela ali a sua santidade e diz: eu não quero ser adorado segundo a imaginação dos homens. Eu quero ser adorado como eu prescrevo na minha palavra. Nós temos um outro exemplo ainda em 2 Samuel, capítulo 6, onde vemos Deus responder com ira contra Uzá, a ponto de matá-lo. Mas talvez você pense e diga assim: não, mas este era o modo que Deus agia no Antigo Testamento. Deus, ele não age assim mais. Deus talvez não seja tão zeloso assim como era com a adoração que ele prescreveu no Antigo Testamento. Deus não é mais esse Deus consumidor assim. Mas o que você diria do caso de Ananias e Safira em Atos capítulo 5? Capítulo 5. Foram mortos pelo Senhor. O que você diria a respeito daqueles casos de homens e mulheres que morriam por participar indignamente da ceia do Senhor, como vai nos ensinar 1 Coríntios capítulo 11? Ele vai dizer: não muitos que dormem. Poderia ser traduzido por morte. Muitos que morrem. Ali é um eufemismo. Ele enfraquece o peso da palavra, mas é morrer mesmo. Muitos morriam por participar indignamente da adoração ou da ceia do Senhor, que é um elemento do culto público a Deus. O que você diria sobre o que diz Hebreus capítulo 12, versículos 28 e 29? Sobre Deus. É uma declaração sobre o Senhor no Novo Testamento, não no Antigo. Mas nós encontramos as seguintes palavras em Hebreus capítulo 12, versículos 28 a 29. Leiamos a partir do versículo 27. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável. Poderia ser traduzido aqui: adoremos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Por que razão? Porque o nosso Deus é fogo consumidor. Porque o nosso Deus, ele é fogo consumidor. O nosso Deus, ele quer ser adorado segundo a sua palavra, de modo interno, sim, em conformidade com o que ele exige, mas também de modo externo. Comentando essa passagem, John Owen, um puritano inglês, ele vai afirmar que se trata aqui do culto religioso, tanto no que se refere à sua forma exterior, da ordenança divina, como na forma interior de fé
e de graça exigidas por Deus. Em outras palavras, meus irmãos, Deus exige um culto tanto bíblico na forma exterior, como sincero, mediante a fé, no íntimo. O nosso Senhor também é um Deus que não aceita o culto hipócrita ou farisaico. Em Marcos capítulo 7, versículos 6 até o versículo 9, nós encontramos as seguintes palavras. Respondeu-lhes, bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então vem a declaração. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, negligenciando o mandamento de Deus. Guardais a tradição dos homens. E disse-lhe ainda, jeitosamente rejeitais o preceito de Deus, para guardardes a vossa própria tradição. Por que Deus rejeitou a adoração dos fariseus? Porque eles se apegavam às tradições. Meus irmãos, quando o homem ele é deixado à sua própria vontade, quando o homem é deixado para segundo as inclinações do seu próprio coração para adorar a Deus, esta liberdade para a adoração conduz o homem à corrupção do culto a Deus. A liberdade dada ao homem para adorar a Deus segundo os seus próprios desejos levará a adoração a Deus a um desastre. O culto a Deus não será agradável a Ele. E, consequentemente, nós, através deste culto falso, não seremos beneficiados. O Senhor requer adoração segundo a sua vontade. Nós somos chamados, então, meus irmãos, a receber o verdadeiro culto a Deus. A observar e amar o culto que é determinado pelo nosso próprio Senhor em sua palavra. Nós temos, então, o dever de receber o culto como uma obrigação que temos. Como um dever, sim, que temos nesta vida. E não é porque é um dever que devemos tratá-lo como algo que não fazemos com prazer. A obrigação de cultuar a Deus deve ser amada por mim e por você. Aquilo que é um dever prescrito pela palavra deve se tornar um objeto dos nossos mais sinceros afetos de amor. Observar aquilo que o Senhor exige de mim e de ti nos fará amar este dever. Nós devemos receber este culto ao Senhor segundo o que Ele prescreve. Deuteronômio, capítulo 32, versículos 45 e 46 e outros textos nos falam um pouco sobre o que seria esta adoração. Sobre o modo determinado por Deus. Tendo Moisés falado todas estas palavras a todo Israel, disse-lhes, aplicai o coração a todas as palavras que hoje testifico entre vós, para que ordeneis a vossos filhos que cuidem de cumprir todas as palavras desta lei. Ainda em Deuteronômio, nós encontraremos uma passagem mais clara no Pentateuco, e talvez em todas as Escrituras, a respeito desta questão. É em Deuteronômio, capítulo 12, versículos 29 a 32. Nós poderíamos observar particularmente o versículo de número 32, que diz, tudo o que eu te ordeno observarás, nada lhe acrescentarás, nem diminuirás. A admoestação a que nada seja tirado ou adicionado aos mandamentos de Deus, além de excluir o que Deus proibiu. Essa passagem acrescenta explicitamente as ideias que a igreja deve diligentemente manter e observar a adoração que ele ordenou e que tudo o que ele não ordenou não deve ser feito.
esse texto não serve somente para sustentar a doutrina da suficiência das Escrituras. É um texto que serve para nos orientar que nós devemos nos apegar à palavra de Deus somente para tudo o que fazemos. Um outro texto é Mateus capítulo 28, versículo de número 20, onde o nosso Senhor Jesus Cristo, agora o Senhor, Deus, tal qual o Pai, diz, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. As palavras de Cristo aqui, de que devemos guardar e ensinar todas as coisas que Ele tem ordenado, é uma solene declaração, meus irmãos, de que não podemos ensinar qualquer coisa que não seja ordenada por Ele. Essas palavras ressoam o que foi dito em Deuteronômio, capítulo 12, versículo 32. O que diz Deuteronômio, capítulo 12, versículo 32? Outro texto fundamental para o sola escritura e também para a compreensão do princípio regulador do culto. Assim diz a palavra do nosso Deus: tudo o que eu te ordeno observarás, nada lhes acrescentarás, nem diminuirás. O nosso Senhor também exorta a Timóteo a partir do apóstolo Paulo. Em 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 13 e 14, encontramos as seguintes palavras: exorto-te perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e perante Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão, que guardes o mandato imaculado, irrepreensível, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, nós devemos receber o culto de Deus segundo o que Ele ordenou, segundo aquilo que Ele prescreveu em Sua palavra. Nós devemos observar este verdadeiro culto também. Não somente receber, mas observar. Não somente receber, mas praticar. O que no culto? Aqueles elementos que Ele mesmo prescreveu através da Sua palavra. O nosso Senhor, Ele não quer ser adorado através de qualquer meio que nós possamos imaginar para adoração pública. O nosso catecismo maior, na pergunta de número 108, nos dirá, também tratando sobre o que é exigido de mim e de ti no segundo mandamento, ele vai dizer o seguinte: quais são os deveres exigidos no segundo mandamento? Resposta: os deveres exigidos no segundo mandamento são receber, observar e guardar, puros e inalterados, o quê? Todo o culto e todas as ordenanças religiosas que Deus instituiu na sua palavra. Especialmente o quê? Ele vai dizer, especialmente a oração e as ações de graças. Em nome de quem? Em nome de Cristo. E o que mais? A leitura, a prédica, o ouvir da palavra, a administração dos sacramentos e a recepção dos sacramentos. Também, de modo extraordinário, jejuns religiosos, jurar em nome de Deus e fazer votos a eles. Estes são os elementos do culto. A Confissão de Fé de Westminster ainda nos ensina também no capítulo de número 21. No capítulo todo você vai encontrar este princípio sendo ensinado e estabelecido. E quais são os elementos de culto ali? Semelhantemente ao Catecismo Maior, é dito orações com ações de graças, leitura das Escrituras Sagradas, com santo temor, sã pregação da palavra e a consciente atenção a ela, cântico dos salmos, com gratidão no coração, bem como a devida administração e digna recepção dos sacramentos instituídos por Cristo. São todos parte do culto comum oferecido a Deus. Estes são os elementos ordinários, meus irmãos. A oração. É o que fazemos aqui. Com frequência, orações ao nosso Senhor.
Isso é o que nos é ensinado pela palavra do nosso Deus. Filipenses capítulo 4, versículo 6 diz: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Nós suplicamos ao nosso Deus no culto a Deus. Nós damos ações de graças ao nosso Senhor pela sua bondade. Nós suplicamos a Ele a fim de que Ele perdoe as nossas iniquidades. Isto é próprio do culto a Deus. Efésios capítulo 5, versículo 20, diz: dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. É exatamente isso que fazemos aqui. Nós não oramos em nome de Maria, nós não oramos em nosso nome, nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Um outro elemento é o cântico. O cântico em louvor ao nosso Deus. O texto de Colossenses capítulo 3, versículo de número 16 diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E ainda um texto paralelo a esse, Efésios capítulo 5, versículo de número 19, falando entre vós com salmos, entoando e louvando-a de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Nas orações e cânticos de louvores a Deus, nós elevamos a Deus nossas santas afeições, desejos e ações de graças. Isto é o que nós fazemos no culto ao nosso Senhor. Nós louvamos os atributos do nosso Deus através do cântico dos salmos ao nosso Senhor. E que privilégio nosso! Meus irmãos, não sei se isso assusta vocês, mas boa parte das igrejas evangélicas, muitas não conhecem a adoração a Deus através dos salmos, que nós temos o privilégio de cantar aqui também, mas muitos até rejeitam o cântico dos salmos. A adoração a Deus através do cântico dos salmos, que é o seu inário inspirado para a nossa adoração a Ele, não é somente o meio mais seguro para a adoração ao Senhor, mas também um meio ordenado por Ele em Sua palavra. É pecado não cantar os salmos a Deus. É pecado não adorar a Deus através do seu santo inário. Mas muitos não querem. E se você fala em adoração dos salmos, ele acha que você é um xiita reformado. Você é um calvinista dos mais duros, um cabo exigente demais, um bicho estranho. Eles não estão indo de encontro a mim. Eles estão indo contra a própria palavra de Deus, que exige que nós cantemos ao nosso Senhor, como nós louvamos a Ele aqui, elevando e manifestando diante dos olhos dos homens e aos ouvidos de muitos que o nosso Senhor reina. Através do cântico. Um outro elemento do culto ao nosso Deus é a leitura e a pregação da palavra. Deuteronômio, capítulo de número 17, versículos 18 e 19, diz o seguinte: também, quando se assentar no trono do seu reino, escreverá para si um traslado desta lei num livro do que está diante dos levitas sacerdotes. E terá consigo, e nela lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor, seu Deus, a fim de guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos para os cumprir. Em Atos capítulo 15, versículo de número 21, encontramos as seguintes palavras com respeito à leitura da palavra. Porque Moisés tem em cada cidade, desde tempos antigos, os que pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Quem? Moisés. É lido na adoração.
1 Timóteo, capítulo 4, versículo de número 13. Recomendação do apóstolo Paulo ao jovem pastor Timóteo. Ele diz, atenta à minha chegada, ou melhor, até a minha chegada. Aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Leitura no culto público. A exortação no culto público. Aplica-te ao ensino. Meus irmãos, o culto ao nosso bendito Deus, ele é um culto que deve ser encharcado pela Escritura. O culto ao nosso Deus é um culto que deve ser banhado pela Escritura do início ao fim. Nós devemos ler a Escritura abundantemente, mas não somente isso. Nós devemos pregar a Escritura, mas não somente isso. Nós devemos orar as Escrituras baseadas nas promessas de Deus, mas não somente isso. Nós devemos cantar a Escritura, nosso Deus. O culto neotestamentário, segundo a vontade do nosso Senhor, ele é banhado pela sua palavra do início ao fim. É Deus quem nos chama com santa vocação, segundo a sua palavra. É Deus quem profere a bênção. É isto que nós devemos fazer com deleite e alegria, domingo após domingo. Mas não somente a leitura da palavra, também a pregação do Evangelho. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2, diz, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Na palavra lida e proclamada, Deus fala conosco. Na oração e cânticos, nós dirigimos a Deus. Leitura, pregação, o Senhor fala conosco. E o cultuamos ouvindo com reverência, diligência e obediência tudo aquilo que Ele tem a ensinar a mim e a ti. É um diálogo aqui. O Senhor falando e nós respondendo. O Senhor dizendo a sua vontade e nós respondendo ao nosso Deus neste diálogo santo e pactual. Atos capítulo 10, versículo de número 33, diz, portanto, sem demora, mandei chamar-te e fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui na presença de Deus. Veja aqui a responsabilidade daqueles que escutam a palavra. Prontos para ouvir tudo o que te foi ordenado da parte do Senhor. Estamos aqui prontos para ouvir a pregação da palavra, prontos para ouvir o que o Senhor tem a falar para mim, através da sua palavra. A pregação da palavra, meus irmãos, ela é central no culto público a Deus. Os puritanos, até no seu período, eles deslocaram um púlpito para o centro da igreja para dizer, ali está o principal, o central, é a adoração, é a pregação pública do Senhor. É quando ouvimos a voz de Deus. É quando Deus fala autoritativamente através da boca dos seus ministros, daqueles que foram chamados devidamente por Ele e foram instalados com dons para este divino ofício. Os sacramentos, meus irmãos, é um outro elemento deste culto ao nosso Deus. Batismo, ceia do Senhor, ordenados pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Mateus capítulo 28, versículo de número 19, diz, ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui é uma ordem para os apóstolos do Senhor Jesus Cristo. Aqui é uma ordem para aqueles que foram chamados por Deus para este ofício. Hoje, os ministros do Evangelho de Cristo. Estes são chamados a proclamar este Evangelho e também a batizar. Elemento deste culto ao nosso Senhor. O batismo daqueles que creem em Cristo. Mas não somente o batismo é este elemento do Novo Testamento
sacramento do Novo Testamento é também a ceia do Senhor. 1 aos Coríntios, capítulo 11, do versículo 23 até o versículo de número 30, com frequência lemos aqui todo segundo domingo do mês, vai tratar sobre a ceia do nosso Deus, que é um elemento deste culto a Deus. Elemento este que não pode ser separado ou celebrado fora deste culto a Deus. Meus irmãos, estes elementos aqui são próprios deste culto ao Senhor. Leitura da palavra, podemos fazer em casa, podemos ler orações, sim, cânticos também, mas há elementos deste culto a Deus que eles não podem ser feitos fora deste culto, fora deste dia, fora desta adoração pública. E aqui estão postos estes elementos. A igreja do Senhor Jesus Cristo se reunia no primeiro século, no primeiro dia da semana, para o partir do pão, no culto, na adoração ao seu Deus, fazendo tudo aquilo que o Senhor havia ordenado. Textos como Atos capítulo 2, versículo de número 42, nos dão um vislumbre da adoração na igreja primitiva, com o uso simples da palavra, dos sacramentos e da oração. Aqueles que haviam sido salvos perseveravam na doutrina dos apóstolos, do partir do pão uns com os outros, na ceia do Senhor, nas orações, no culto a Deus. Este é o culto simples, meus irmãos, ordenados por Deus. Que é nos sacramentos que nós temos plena comunhão com o nosso Senhor. Este culto simples é aquele culto que deve e pode passar ao teste das catacumbas. Tente trazer aquele culto cheio de parafernálias, cheio de coisas. Luz, guitarra, bateria, saxofone, gaita, tambor, atabaque, berimbau. O pessoal junta um monte de coisa aqui para fazer o culto a Deus. Barulheira, luz piscando para lá, gente pulando. Este não é um culto simples. Este não é um culto que tem aquilo que Deus ordenou em sua palavra. Este é o tipo de culto que jamais seria aprovado no teste das catacumbas. Imagine a igreja de Cristo sendo perseguida, se escondendo, como na história da igreja já se escondeu, inclusive, em lugares assim. Como adorar a Deus deste modo? Não há como. Mas o culto simples, ordenado por Deus, é um culto, como foi dito, não somente atemporal, supracultural, supra-circunstancial. Nós conseguimos adorar o nosso Deus segundo os elementos que Ele ordenou pela sua própria palavra em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Por que razão? Porque este culto é um culto que foi ordenado por um Deus que é infinito em sabedoria. Ele não determinou elementos avulsos. Ele determinou elementos que podem ser executados e praticados em todo e qualquer lugar. Dizer que este culto a Deus é um culto que não se encaixa em outro lugar é o mesmo que dizer que Deus não é tão sábio assim. Nosso Senhor sabe o que faz, nós é que não sabemos o que falamos. Mas o Senhor sabe o que faz. Há elementos extraordinários deste culto a Deus, votos, juramentos, como fazem juramentos, votos solenes aqui os pais com seus filhos quando são batizados, homens, pastores, quando são ordenados pela imposição de mãos do presbitério, votos diante do seu Deus. Publicamente, são questões extraordinárias. Não acontecem regularmente na adoração pública a Deus, mas aqueles elementos mencionados anteriormente são para adoração a Deus e são comuns a todo o santo dia do Senhor, a toda a pregação do Evangelho, todo domingo. Nosso culto, meus irmãos, então, é um culto bíblico porque seu conteúdo é realmente segundo o rito, é realmente segundo aquilo que o próprio Deus prescreveu. E este culto
Este culto que nós estamos prestando aqui agora é um culto que revela este diálogo, um diálogo pactual com o seu Deus. O culto, ele é um culto que é um diálogo entre o seu povo e o seu Deus. Se vocês notarem, a nossa adoração pública começa com a santa convocação, como no Antigo Testamento acontecia. O povo de Deus era chamado com santa vocação para a adoração a Ele. O Senhor nos chama para adorá-lo. E o que é que nós fazemos? Nós respondemos ao nosso Senhor com oração de adoração e invocação a Ele e cantamos um salmo manifestando toda a nossa alegria ao nosso Senhor. Depois o nosso Senhor nos fala através da sua palavra, Ele diz, eu revelarei a minha vontade para você. Você não tem caminhado como eu exijo na minha palavra. Você não tem vivido como deveria viver. Então nós reconhecemos toda a nossa miséria. E em reconhecer a nossa miséria, o que é que nós fazemos? Confessamos o nosso pecado a este Deus que é perdoador. Uma vez tendo confessado sinceramente estes pecados, este nosso Deus vai dizer, olha, eu vou garantir para você, eu sou um Deus perdoador. Então vem a certeza do perdão dos nossos pecados. Respondemos ao nosso Deus com o coração gratos ao nosso Senhor pela sua bondade em nos perdoar. E respondemos com um cântico de louvor ao nosso Deus. Depois, em seguida, nós oramos mais uma vez ao nosso Deus com ações de graças a Ele, como exigido de mim e de ti. E damos graças a Ele por toda a sua bondade manifesta, mas também suplicamos a Ele o que precisamos. Estamos falando com o nosso Senhor. E depois cantamos mais um hino ao nosso Deus, que serve como um hino para o nosso Senhor, de adoração ao nosso Deus, mas também como um hino de preparação para a pregação do Evangelho, que é quando o Senhor, mais uma vez, vai falar conosco. Ele fala toda a sua vontade. E como é que a igreja do Senhor responde? A igreja do Senhor Jesus Cristo responde com mais um cântico de louvor ao Senhor, que mais uma vez falou no seu santo dia aos nossos corações através da pregação da palavra. Então nós oramos ao nosso Senhor e concluímos ouvindo o Senhor falar mais uma vez com a sua bênção. O Senhor inicia o culto e o Senhor conclui o culto. Ouvimos a voz do Senhor nos chamar e ouvimos a voz do Senhor nos despedir. É um diálogo entre o seu povo e o seu Deus. Ele é o nosso Deus, nós somos o seu povo. E este culto, meus irmãos, é participativo. É quando Deus fala e nós participamos através daquele que foi chamado para conduzir esta adoração pública. Todo o povo de Deus é representado aqui nesta adoração. Todo o povo de Deus participa ativamente deste culto. Não é um culto participativo como muitos imaginam. Quando alguém entra na liturgia para fazer de qualquer jeito e chama aquele irmão, chama aquele, faz isso, aquele outro, vem para cá. Não. Onde todo mundo tem oportunidade para fazer alguma coisa no culto. Não é desta forma que o Senhor quer ser adorado. Meus irmãos, nós pecamos quando nós não fazemos como Deus ordenou em sua palavra. Imagine você. Você teria coragem de orar por algo que Deus não ordenou? Você teria coragem de pedir ao Senhor, que é santo, para que Ele abençoe algo que Ele reprova? Vamos pensar num caso aqui bem estranho. Imagine um homem que vai adulterar. Ele vai adulterar. Ele vai se deitar com outra mulher. E ele pensa assim, eu vou orar ao Senhor para que Ele faça de tudo para que ninguém veja o que eu praticarei aqui. Vou orar para que Ele fuja, para que Ele feche os olhos daqueles que podem me ver tentando ir no caminho da mulher adúltera aqui. Isso é algo abominável, não é? Pedir ao Senhor que o livre de ser visto quando Ele vai praticar algo que é pecaminoso, isso é abominável a Deus.
Mas quanto à adoração pública a Deus, não é de menor importância, não. Assim como o mandamento de não adulterarás é o imperativo ao nosso Deus, é a vontade do nosso Deus, nós não devemos adulterar. O adorar a Deus é tão importante quanto, eu diria, superior. Nós pecamos gravemente quando nós fazemos aquilo que Deus não ordenou. E pecamos quando nós oramos para que o Senhor abençoe algo que Ele não ordenou. Vamos falar de um caso aqui que todos nós concordaremos. Pregação pública feminina. Somente homens foram chamados para exercer este papel. Somente homens chamados para o ministério da palavra devem pregar a palavra do Senhor publicamente no seu santo dia. Mas você pega e chama uma mulher para pregar. Quando a palavra diz que ela não deve fazer isso. Que o Senhor abomina isso. E você vê homens orando e pedindo, Senhor, abençoa aqui. É como se eles dissessem assim, Senhor, abençoa aquilo que tu aborreces. Aprova aquilo que o Senhor não ordena. Abençoa aquilo que não te é agradável. O que é isso senão loucura? O que é isso senão transgressão da lei do nosso Deus? Meus irmãos, isso é profanar o culto. Isso é profanar a oração. Isso é não considerar o nosso Deus como o nosso Deus. Isso é tratar o culto público a Deus e o nosso Senhor de qualquer jeito. A adoração pública a Deus é coisa séria. Não estamos aqui para brincar com o Senhor. Não estamos aqui para fazer toda a nossa vontade prevalecer, mas sim toda a vontade dEle. É exigido de nós, meus irmãos, reconhecer o culto a Deus. É exigido de mim e de ti observar este culto segundo as determinações do nosso Deus. É exigido de mim e de ti guardar e proteger este verdadeiro culto. Atos capítulo 17, versículos 16 a 17 diz: enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso, dissertava na sinagoga, entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. Diante da face de uma adoração falsa, diante da idolatria, o que aconteceu com o apóstolo Paulo? O espírito dele se revoltava. O apóstolo Paulo era alguém que não aprovava qualquer tipo de adoração. O apóstolo Paulo era zeloso com o culto a Deus e contra qualquer tipo de adoração que era contrária à verdadeira adoração ao Senhor. Nós devemos ser semelhantes a Ele, que foi semelhante ao próprio Cristo, que nunca aprovou coisas que são contrárias à vontade do seu Pai. Que sempre adorou ao seu Pai, mesmo sendo Ele Deus, do modo que Ele prescreveu na sua palavra. Meus irmãos, o segundo mandamento exige rigorosa separação e rejeição de todas as formas de adoração não determinadas nas Escrituras. O culto falso é do tipo de culto e todo tipo de culto que seja estranho ao que Deus determinou. Isso inclui a adoração a falsos deuses, bem como a adoração ao Deus verdadeiro de modo diferente daquele que o Senhor ordenou em sua palavra. Nós devemos fugir desses tipos de cultos. Nós não devemos nos aproximar disso. Nós não devemos adorar ou participar de um culto, por exemplo, na igreja romana, onde Deus não é adorado devidamente, onde elementos que corrompem a adoração ao culto a Deus são implantados, onde há transgressão explícita do segundo mandamento e daquilo que o Senhor requer de nós na adoração a Ele. Eu devo fugir
e devo aborrecer, eu devo rejeitar, e eu não devo aprovar aquilo ali. Porque a glória do Senhor está em jogo quando todo culto falso é prestado a Ele. Nós devemos fugir e rejeitar e defender toda adoração pública a Deus segundo aquilo que Ele requer. Na igreja romana, no meio dos papistas, a adoração é totalmente corrompida. Trata-se de uma adoração que deve ser rejeitada ou combatida. Acrescentar elementos ao culto a Deus é o mesmo que dizer que sua palavra é insuficiente e, como foi dito, que Ele é um Deus que precisa de mais conhecimento e sabedoria. Quando a gente participa de um culto segundo aquilo, contrário àquilo que o nosso Deus ordenou, estamos declarando isso também, mesmo que não abramos as nossas bocas para declarar isso. Meus irmãos, Deus é zeloso com o seu culto. Deus é muito zeloso. É isso que diz Êxodo capítulo 20. Ele vai dizer, eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Eu sou um Deus ciumento. Eu não divido a minha glória com ninguém. A pergunta de número 52 do breve catecismo dirá algo sobre isso, sobre o que é posto aqui neste finalzinho do mandamento. Quais são as razões anexas ao segundo mandamento? Resposta. As razões anexas ao segundo mandamento são a soberania de Deus sobre nós, o seu direito de propriedade sobre nós e o zelo que Ele tem pelo seu culto. O nosso Deus é tão zeloso com seu culto que diz que faz questão de repetir praticamente as mesmas palavras do prefácio deste mandamento. O prefácio é dito, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Ele vai dizer, recordem-se, eu sou o Senhor soberano. Mas não somente o Senhor soberano. Eu sou também o seu Deus. Sejam zelosos com o meu culto. Mas Deus também é um Deus, meus irmãos, que executa vingança e maldição contra aqueles que não adoram como Ele requer em sua palavra. Ele diz que visitará a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que o aborrecem, ou poderíamos dizer, daqueles que odeiam o Senhor. Ele visitará eles com punição. Em outras, essa advertência é encontrada e repetida em outros lugares. Por exemplo, em Êxodo 34, versículos 6 e 7, a palavra do nosso Deus diz, e passando o Senhor por diante dele, clamou, Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente, longânimo e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais, dos filhos e nos filhos dos filhos, até a terceira e quarta geração. Jeremias capítulo 32, versículo de número 18 diz, tu usas de misericórdia para com milhares e retribuis a iniquidade dos pais nos filhos. Tu és o grande, o poderoso Deus, cujo nome é o Senhor dos Exércitos. Ele visitará a iniquidade daqueles que o odeiam, pois é exatamente isso que os homens fazem quando não cultuam o Senhor como Ele exige na sua palavra. É bom desconstruirmos também uma coisa que algumas pessoas podem imaginar aqui quando consideramos este finalzinho, este anexo do mandamento. Algumas pessoas podem pensar aqui naquilo que é chamado de maldição hereditária. E é bom que isso esteja desconsiderado. Não pensemos, irmãos, que o Senhor está ensinando aqui a mentira da maldição hereditária. Ele não está falando sobre essa doutrina de Satanás ensinada por muitas igrejas neopentecostais. A ideia da maldição hereditária é que os filhos recebem como herança os pecados dos pais e que devem quebrar
essa maldição nas suas vidas. E meios, são muitos que eles tentam inventar para tentar quebrar essa maldição hereditária que vem do meu pai, está sobre mim e tudo mais. Uma loucura imensa. Não existe, meus irmãos, maldição hereditária. Um texto que nos ajuda a entender o que está sendo dito aqui é Ezequiel, capítulo 18, versículo de número 20. Ezequiel vai desconstruir essa ideia que algumas pessoas podem nutrir na sua cabeça e até mesmo no seu coração. Ezequiel, capítulo 18, versículo 20, vai dizer: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre ele. O filho não levará a iniquidade do pai, o pai não levará a iniquidade do filho. Esse é um texto que nos ajuda a entender. Nesse texto fica claro que os filhos receberão o juízo, mas receberão o juízo de Deus se eles permanecerem ou praticarem o mesmo pecado que seus pais cometeram. O juízo virá sobre os filhos dos filhos se os filhos continuarem adorando a Deus de forma contrária ao que Deus determinou. Então, todos aqueles que adoram a Deus de modo contrário à palavra, muitos dos seus filhos adorarão a Deus de modo contrário à palavra, e sobre estes virá o juízo. Mas abandonando esse pecado ou nunca o praticando, jamais virá qualquer juízo sobre estes. Quando adoramos a Deus, mesmo tendo tido pais pagãos, mas adoramos a Deus verdadeiro como Ele requer em sua palavra, não existe juízo sobre nós. O pecado de nossos pais não são colocados sobre nós. Mas, meus irmãos, há uma promessa maravilhosa para aqueles que adoram a Deus, amam a Deus e guardam seus mandamentos. E é interessante observarmos isso. Vejam a bênção que receberão aqueles que adoram a Deus verdadeiramente. Ele vai dizer: sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração, e faço misericórdia até 1000 gerações. Veja como é imensa a diferença. Terceira e quarta geração, até 1000 gerações eu farei misericórdia. Vejam como é mais extensa a bondade do Senhor sobre os que fazem a sua vontade. O Senhor terá misericórdia daqueles que o amam e daqueles que guardam os seus mandamentos. O Senhor terá misericórdia daqueles que fazem tudo como o Senhor requer na sua própria palavra. Aqueles que adoram a Deus verdadeiramente revelam que amam e guardam as suas ordenanças e revelam isso no culto a Deus como Ele prescreve. Por essa razão receberão misericórdia. Os pais crentes podem estar certos de que a misericórdia do Senhor estará sobre seus filhos quando são ensinados a adorar a Deus verdadeiramente. Quando os pais ensinam os seus filhos a adorar a Deus verdadeiramente nos seus lares. Quando seus pais ensinam aos seus filhos a adorarem a Deus verdadeiramente como Ele exige na sua palavra no culto público. Isto será bênção para a tua casa. A adoração a Deus, meus irmãos, segundo o que Ele requer na sua palavra, glorifica o nome do nosso Senhor, que é o fim para o qual nós fomos criados. Glorificar a Deus, mas também beneficia a mim, a ti, aos nossos irmãos e aos nossos filhos. Vejam como o nosso Deus é zeloso com a adoração ao seu nome. Mas vejam também quão misericordioso Ele é. Bendito seja o nosso amado Senhor, porque não nos deixou entregues à nossa própria imaginação para adoração a Ele, mas prescreveu na sua santa palavra
um modo todo aceitável de cultuarmos a Ele. Louvado seja o nosso Senhor. Amém. Oremos, meus irmãos, ao nosso Deus. Amado Pai, nosso Senhor, nós queremos te dar graças pela tua palavra, Pai. Nós queremos te dar graças, porque na tua palavra o Senhor nos ensina o modo que o Senhor quer ser adorado. Nós queremos adorar a ti, Pai. Não do nosso jeito, Pai. Não como imaginamos que é o melhor, Pai. Não como nossos desejos, aí nosso coração encontra prazer simplesmente o que achamos que é o melhor para ti. Devemos adorar a ti segundo o que o Senhor mesmo ensina. Ajuda-nos, ó Pai, a sermos obedientes a ti e amarmos e a nos conformarmos com a tua adoração, fazendo somente aquilo que te agrada. E que sobre nós, ó Pai, sobre nós e nossos filhos, venham as bênçãos do Senhor e seja exposta e manifesta a tua misericórdia sobre nós. Louvado seja o teu nome, Pai. Em nome de Cristo nós oramos. Amém. Meus irmãos, em resposta à pregação da palavra do nosso